Salmo 17, versículo 1, diz: ouve, Senhor, a justiça, e atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então, Deus não atende fora da palavra dele, não atende, ele ouve a justiça. Então, é importante. Eu sempre trago aqui para vocês um caso bíblico que nós conhecemos, uma parábola que Jesus contou do juiz iníquo. Vamos até Lucas, capítulo 18. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Guarde isso com você. Orar sempre e nunca desfalecer. Quando? Na frente falaremos. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Repararam o que ela disse? Ela disse: faze-me justiça. Ela não pediu: quebra o meu galho, me faça um favor. Não. O que ela pediu? Que era direito dela. Justiça é isso. Você pode pegar conceito de Platão, Aristóteles, Justiniano e outros mais. Mas, bem resumindo, justiça é você ter o que é dentro da lei. E nós também, agir dentro da palavra de Deus. Nossos pedidos devem estar fundamentados na palavra de Deus. Como um advogado que faz um pedido a um juiz. Ele conta os fatos, né? Depois ele faz o direito, e fazer aquele confronto entre os fatos e o direito, e faz lá o seu pedido fundamentado no direito, fundamentado no que está na lei. Nós não somos diferentes. Nós temos que, entenda bem, pedir o que está dentro da palavra de Deus. Imagine, eu vou ao médico e descubro que estou com uma hepatite, né? Eu digo: não, eu não quero essa hepatite, está amarrado em nome de Jesus, está amaldiçoado essa hepatite em nome de Jesus. Mas quem quer hepatite? Alguém quer? Não, ninguém quer. Mas eu não quero, por quê? Porque está escrito que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então eu quero que me faça justiça, que eu tenha o que é direito meu, que eu tenha aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós contamos um caso que vocês já ouviram várias vezes aqui. A moça com tuberculose, estão lembrados? Essa menina era uma menina ainda, começo do século passado. Tuberculose não tinha o controle que tem hoje. Então a pessoa ficava isolada, ela ficava isolada num quarto, a família cortava, colocava como se fosse uma mesinha, uma mesa de café, uma mesinha de café, para ela botava a Bíblia. Família cristã, e ela lia a Bíblia. Ela chegou na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos lá, 1 de Pedro 2, 24. E ela começou a meditar no que estava escrito ali. Diz assim: levando ele mesmo em seu corpo sobre o nosso pecado sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Ela deu um grito: mamãe. A mãe veio assustada: filha, calma, porque qualquer esforço, ela golfava sangue, colocava sangue para fora. E a mãe disse: minha filha, você não pode fazer esforço. Mamãe, aqui está dizendo que eu não vou morrer, não. Não, filha, calma, esse sofrimento vai acabar, logo, logo você estará nos braços do Senhor. Família cristã, né? Eu estava lendo esse livro novo agora, o Evangelho que Pregamos, e o autor faz uma comparação da morte de um ímpio, né, de uma pessoa, e o morte de um cristão, como é que é bem diferente, né? Eu lembrei alguns fatos da vida, né, que realmente é muito diferente, velório de cristão e velório de não cristão. Uma vez uma agente funerária, uma senhora, foi um irmão da igreja que teve um acidente, faleceu e tudo aquilo. Depois ela contou para mim, ela disse assim: pastor, sabe de uma coisa? Primeira vez que eu ouvi alguém, eu não ouvi alguém reclamar com Deus: Deus, por que o senhor fez isso? Não, ninguém reclamava. Quer dizer, nós temos confiança que Deus tem um controle da nossa vida. Mas vamos lá. E ela diz assim: aqui daí que eu não vou morrer não, que eu vou viver. Sim, filha, mas olha, mamãe, o final, pelas suas feridas foste sarado. Eu fui, é direito meu, então eu quero me levantar. E ela se levantou, golfou sangue, no segundo dia foi muito menos, no terceiro dia, depois não tinha mais nada, todos os sintomas da tuberculose, todas as evidências da tuberculose desapareceram. Então, nós temos que orar em cima daquilo que Deus diz. Tem um caso bíblico que é bem conhecido. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 19. O caso de Isaac, leitura rápida, e Moreira já ouviu bastante, mas tem gente sempre começando, devemos lembrar disso. 25, 19. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor,
por sua mulher, por conta era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu sempre falo que, lendo assim uma leitura rápida, acho que é uma coisa fácil. Ele era um milagre. Isaac foi filho de um homem de quantos anos? Quantos anos, pessoal? 100 anos. Poxa, pensei que eu estava dando agora na escola bíblica, né, para os nossos teens, né? Na escola bíblica para os teens. Meus teens estão afiados, se perguntar para eles, vão responder em cima. E a mãe dele, ele foi filho de uma mãe de 90 anos, né? Eu até brinquei que ele devia chegar e falar em particular para o pai, conta a verdade, cadê meu pai? Você é meu avô, né? Ou você é meu bisavô, sei lá, 100 anos, né? Mais do que avô e tudo. Bem, aí simplesmente ele foi o fruto de um milagre, então ele orou por um milagre. Me parece que foi rápido. Não, nós sabemos que não. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, de todo como a veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão o calcanhar de Esaú, por isso chamaram seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos. Então foram 20 anos. Mas por que ele... É o caso da viúva. Ela foi lá e disse, faze-me justiça contra o meu adversário. Naquela parábola, a Bíblia diz que o homem era mau, não temia a Deus. E ele disse, olha, ainda que eu não temo a Deus, não respeito os homens, mas essa viúva está me molestando, eu vou fazer-lhe justiça, viu? Eu não vou quebrar o galho dela, eu vou dar o que é direito dela. Mas por quê? Porque ela insistiu. Ele era o mau juiz, juiz iníquo. Imagine o bom juiz. Então Isaac perseverou, e ele perseverou, nós conhecemos o capítulo 17, versículo 19. Ele diz para nós, 17 e 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Então ele está dizendo para Deus, Deus é direito meu, porque o Senhor disse, o Senhor falou ao meu pai, que em mim seria contada a descendência dele, então a minha mulher tem que ter filho. Ele não desistiu. Então, qual é o nosso resumo aqui? É simplesmente, quando eu oro fundamentado nas Escrituras, eu não posso desistir. Porque o próprio Deus, ele fala. 2 versículos. Isaías 55, 11. Isaías, profeta messiânico, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, quando a minha oração, quando a sua oração, quando a nossa oração está com a palavra de Deus, está fundamentada na palavra de Deus, nós temos que tomar conta, que não, velar é tomar conta, porque ficar ali em cima, ela saiu, não voltará para mim vazia, que não vai voltar. Mas é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus na minha boca é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos tomar o santo nome do Senhor em vão, inutilmente. O que é tomar o santo? Não é falar apenas Jesus, é você não tomar a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Eu sei que muitos estão aqui, conhecem bem esses versículos, que eu cito bastante, mas a Bíblia diz, Apocalipse 19, 13, estava vestido com a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é palavra de Deus. Então, não posso tomar a palavra de Deus em vão. Se eu assumir, se eu invoquei a palavra de Deus, se eu trouxe a palavra de Deus à tona, se eu trouxe a palavra de Deus à baila, eu tenho que velar naquela, eu tenho que ficar firme naquela palavra. Não, eu orei, ela não voltará para mim vazia. E o que eu estou citando está aqui, ó, Jeremias, 2 folhas à frente aí, deixa eu ver mais um pouquinho, 5 folhas. Capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, toma conta da sua oração. Não vai voltar. Porque está escrito, o meu filho é herança do Senhor, está amaldiçoado a serviço, não aceito na vida dele. Por quê? Porque ninguém aceita, ninguém quer. Ninguém quer um filho viciado, não é verdade?
Você tem que, claro, amar, continuar amando. Como ninguém quer um filho promíscuo, devasso. Você quer um filho, entenda bem, que te dê uma nora e te dê netos. Você fica na oração, ali crendo, acreditando que o que há de vir virá. O que virá? O que está escrito na palavra de Deus. Tem que ser valente. Outro caso aqui, Hebreus capítulo 10. Versículos 35, 36, 37, 38. Não rejeitei, pois a vossa confiança tem grande e avultado galardão, porque necessidade de paciência, capacidade de esperar, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo que há de vir, virá, e não tardará. Pô, pastor, já foram 20 anos. Tem caso e caso. Tem casos que Deus sabe que você não pode esperar, mas tem casos que Deus vai provar. Você fica firme, crendo realmente que a palavra não voltará vazia para você. Você orou. Mas o justo viverá da fé, daquilo que ele ouviu de Deus. Lembra, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então o justo viverá daquilo que ele ouviu de Deus. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, a pessoa não pode recuar de maneira alguma. Não pode retroceder, tem que segurar aquela oração. Isaac não retrocedeu. 240 meses de visitação de Rebeca, e ele não retrocedeu. Por quê? Porque estava na palavra. Então vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra? Salmo 17, apesar de eu ter falado 18. Então, ouve, Senhor, a justiça. Senhor, ouve o que está escrito na tua palavra. Ouve, Senhor, o que está escrito aqui no Salmo, no livro de Mateus, no livro de Marcos, o que está escrito aqui. Então, ouve, Senhor, o que está escrito, ouve o que está na tua palavra. Eu não posso orar fora da palavra, eu não posso pedir fora da palavra. Lembra, o advogado não pode pedir fora da lei. Então, somos nós, é direito nosso. Então, quando está na Bíblia, você pode falar: ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Não. Quer dizer, não é o desejo do homem, que muda. Tem pessoa que tem um desejo, muda. Não é a palavra de Deus que não muda. Os céus e a terra passarão, minhas palavras não hão de passar. Então, aqui é claro para nós. Quer dizer, não é a vontade humana, aqui é uma boa vontade, mas não é porque Deus falou. Repito, lembra? Eu não quero essa hepatite, ela está amaldiçoada em nome de Jesus. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Eu não aceito meu filho assim. Por quê? Porque os filhos são herança do Senhor. Não aceito no marido, na esposa, no filho, sempre quem for a pessoa da família. Porque está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Vamos voltar mais ainda. Ele diz: saia a minha sentença diante do teu rosto, atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Atenção, hein? Visitaste-me de noite, examinaste, e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Isso aqui é uma coisa muito profunda. Pastor Gé, eu estou fazendo tudo o que você está falando aí, mas não está acontecendo. Lembra do Salmo 66, versículo 18? Se eu atender a iniquidade, aonde? Meu coração. Então, guarda o seu coração. Guarda, Provérbios 4, 23. Para que não entre algo que venha impedir Deus de atender, apesar de você clamar. Apesar de você citar as Escrituras, apesar de você citar o que está escrito, não está acontecendo. Mas por que não está acontecendo? Por que as coisas não estão funcionando? Talvez você atendeu. Entenda, atendeu um desejo pecaminoso, estou dizendo que seja o caso, aquilo que temos explicado, atendeu, entenda, no coração, uma alegria. Eu citei hoje aqui, que a Bíblia fala claramente que nós não podemos, olha que ele botou, Provérbios 24, 17, para você. E diz, o que a Bíblia diz? Quando o teu inimigo cair, olha, não te alegres. E quando tropeçar, não regozije o teu coração. E às vezes nós sentimos. Sabe quem sofreu um acidente? Fulano. Olha o seu coração. Não, Jesus, misericórdia. Mas às vezes deixamos. É verdade. Assim como, entenda bem, o elogio. A pessoa deixa. Nós tivemos a escola bíblica essa semana falando sobre o crescimento espiritual. E Reagan fala 3 fases do crescimento espiritual. Fala, menino, quando você é um bebê espiritual, depois um menino, depois se torna um adulto. E uma prova do seu crescimento espiritual é a sua reação diante dos elogios e diante das críticas. Às vezes você toma. É como o cidadão, entenda bem, ou a cidadã, né? Que às vezes não pode receber elogio da sua beleza,
que fica vaidosa. Não, que negócio, quem está fazendo esse elogio para você? Você tem que saber que, às vezes, uma pessoa faz um elogio com maldade, já com uma maldade em relação a você, não é verdade? O diabo, às vezes, usa alguém para fazer um elogio para você, para deixar o seu coração se orgulhar, quer se encher. Aí você cai, porque o orgulho precede a queda. Até brincamos, um caso que é verídico, o missionário cita, uma reunião de libertação, muita gente sendo curada, muita gente sendo liberta, e manifestou várias pessoas com demônio, e as pessoas foram libertas, mas um demônio dizia, eu não saio. E um pastor orava, não saía, e o segundo orava, não funcionava, e a outro não acontecia nada, até que chegou um jovem pregador lá, em nome de Jesus, saiu, o demônio saiu. E o pastor saiu de lá. E o moço falou para o missionário, né? O demônio saiu do moço e entrou no pastor. Guarda o seu coração, cuidado. Não deixe de andar de maneira alguma. Por quê? Porque se tem alguém que conhece a Bíblia, quem é? O diabo. Então ele vai tentar fazer isso. Ele sabe que você conhece seus direitos, aí ele vai tentar o quê? Que você atenda a iniquidade no coração. Por isso, guarda o teu coração. Provaste o meu coração, que Deus não veja no seu coração nenhum impedimento. Que Deus não veja no seu coração coisas que impeçam você de tomar posse da bênção. Versículo 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Então, tudo isso está na palavra de Deus. A palavra de Deus ensina como você guardar o seu coração, a palavra de Deus ensina quais são os seus direitos, quais são os seus privilégios, qual é a sua posição em Cristo, e você vai vencer. Mas o primeiro versículo é importante para nós. Ouve, Senhor, a justiça. Ouve, Senhor, o que está escrito na tua palavra. Ouve o que o Senhor prometeu, ouve o que o Senhor declarou, ouça o que está escrito. Quer dizer, eu estou pedindo dentro da tua palavra, então eu estou em concordância com a tua palavra, aí você vai ter da glória dele, amém? Daqui a pouco tem mais, eu tenho uma outra palavra. Deixa eu mostrar o destaque das campanhas. Eu estou aqui com o destaque de São Bernardo, não sei se for o meio de manhã, se for o meio de manhã não pode ser não, tem que ser diferente, tá? Destaque de São Bernardo do Campo, eu acho que é o 2, por favor. O que você está Era bem ruim e ando aqui melhorei. Estava andando como? Eu melhorei. Como é que você estava andando? Estava andando assim. Estava andando assim, devagar. Sim, devagar. Agora anda rápido. Anda rápido agora. Não, anda mais rápido, anda mais rápido, mais rápido. Mais rápido. Volta, meia volta, vou ver. Vem cá. Vem mais rápido. Isso aí, gostei. Marchando mesmo. Vai marchando. Agora, olha pra mim. Vamos dar um tapa na cara do diabo? Vamos. Meia volta, vou ver. Vai lá. Volta. Dá uma corrida pra Jesus. Pode ir. Vai. Oh, glória a Deus. Fraqueza. Fraqueza. Tá assistindo bem? Glória a Deus. Bem, melhorei. Lugar. Tive muita fraqueza nas pernas, né? Andando assim. Andando devagarzinho? Meia trêmula. Anda rápido agora aqui. Manda rápido. Não, agora eu já dei a melhor. Glória a Deus. Isso. A senhora, Tem a troça não tem gordura pelos As ombros. duas pernas. Como é que você tá mandando? Mancando. Imita que é aquela mancando. Andando. E agora? Oh, glória a Deus, que bonito. Amarelo. Joelho que não tá aguentando nem levantar. Como é que você estava andando? E não tá aguentando subir escada, não. Sobe. Vai subindo. Sobe. Desce de novo. Castigo de Deus, não. É bênção de Deus. Vai. Agora sobe mais rápido agora, mulher de Deus. Sobe mais rápido. Isso. E aí, melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, então vai subir até ser um. Vai desce de novo, até ser pocão. Vai. E agora anda aqui na frente, vem aqui na frente. E agora, sentiu melhor? Melhor. Glória a Deus, Jesus é bonito. Estava com muita dificuldade para andar, que eu estava dando muito forte no joelho. Parecia que os nervos estavam tudo inflamados. Faz uns 15 dias. Até hoje hoje eu pedi para me trocar de setor onde eu trabalho, porque eu não estava aguentando trabalhar nas máquinas, pedi para trabalhar no acabamento, porque eu não estava aguentando tanta dor. Hoje eu saí de casa determinado, eu digo, hoje eu vou buscar minha cura. O senhor estava andando? Olha, eu estava andando com dificuldade. Mostra para mim que estava andando com dificuldade. Eu estava andando... Anda rápido agora. Agora eu vou dar... Oh, glória a Deus, palmas para Jesus, glória a Deus.
era dormência nas mãos, Dormência nas mãos. Parou? por causa da diabetes. Isso aí. O médico falou que eu tava com um monte de hernia de disco na... Monte é. Uma hérnia já dói muito, imagine muito. É. Como é que você estava andando? Tava andando assim, mas doía, dói. Agora anda sem dor. Sem dor. Isso, mexe aí sem dor. Glória a Deus, não está sentindo mais a dor. Então vamos para Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos lembrar aqui o que está dizendo para nós aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E temos explicado que nem sempre é fácil esquecer, né? Há um ditado popular que a pessoa dizia, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. A pessoa não consegue esquecer, entenda bem, vamos dizer, uma maldade que ela sofreu, uma traição, uma ingratidão, alguma coisa. Não, você tem que falar com Deus. Deus ajuda você a esquecer. E muitas coisas, às vezes você não esquece o erro seu, é um erro seu, não foi erro de ninguém, não. Foi você que errou, fez um erro, já viu aquele ditado popular também, não esqueça a burrada que eu fiz. Não fez uma burrada na vida, né? Mas você tem que esquecer. Principalmente se você se arrependeu e pediu perdão para Deus. Você diz, mas eu não consigo esquecer. Lembra comigo, primeira carta de João 3,20. Vamos lembrar disso aqui? É assim, olha só. Ainda que o nosso coração nos condene, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Então, se você pediu perdão para Deus, ele não vai lembrar mais disso. Se você encontrar Deus pessoalmente, fala, Deus, mais uma vez eu quero pedir perdão por esse pecado. Isso, mas qual? O senhor não lembra disso? Não lembro. Porque quando você pede o perdão, Deus esquece. E você diz, eu pedi perdão, mas eu que não consigo esquecer. Então nós vamos relembrar aqui, já que estamos terminando, vamos para o Gênesis capítulo 41, versículo 51. Gênesis 41, 51. Ele diz, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, sempre digo agora da tradução, de todo o meu sofrimento, e de toda a casa de meu pai. Isso aqui é o José, o resumo da história dele. Imagine, você diz, pastor Jaime, não consigo esquecer a ingratidão, não consigo esquecer a maldade que me fizeram. Está certo, tem coisas e coisas, tem coisa que realmente marca, mas Deus vai ajudar você, se você permitir. Porque o José, ele era garoto ainda, ele começou a ter revelações de Deus. Eu digo que ele agiu como menino mesmo, que ele contou os sonhos dele para os irmãos, que não eram espirituais, não estavam ligados com Deus. Ele disse, olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim, uma estrela. Você está dizendo que papai e mamãe, nós, vamos nos dobrar diante de ti? Não sei, Deus está falando. E eles começaram a nutrir um ódio pelo José. Você vê como é que o diabo entra, né? Uma coisa, e eles guardaram raiva mesmo, vontade de acabar com o José. Um dia José foi no campo para ter ciência de como eles estavam, a pedido do pai. E quando ele chegou no de longe, eles avistaram, e lá vem um sonhador mor. Vamos matar esse garoto hoje. Que é isso? Vamos sim acabar com ele. Depois a gente diz que uma besta aqui do campo, aqui, uma fera, matou. E um deles falou, não faça isso, que o sangue dele vai ser requerido das nossas mãos. Aí colocaram José numa cova, e um irmão saiu para procurar alguma coisa. Quando eles voltaram, foi uma coisa... quando ele voltou, ele não encontrou mais José. O que houve? Passou uma caravana de ismaelitas, mercadores, e eles ofereceram José, mercadores, temos aqui um jovem, 17 anos, bonito, forte, com saúde. Quanto vocês estão dando por ele? Tanto de moedas. Levam esse garoto. E levaram o José para o Egito. Chegou lá no mercado de escravos, ele foi comprado pelo Potifar. Potifar era oficial do rei. E o Potifar levou o José para casa. E ele começou a notar que o José era um homem muito abençoado, que tudo que ele fazia dava certo. Que tudo que ele fazia, entenda bem, crescia. E um dia ele chegou e disse, José, você vai ser o gerente dessa casa. Você vai tomar conta de tudo aqui agora. Toda a minha casa está nas tuas mãos. Claro que era relativo, não a esposa dele. Só que essa esposa era doida. E ela quis ter um caso com José. José não aceitou. Várias vezes abentou. Um dia José simplesmente, porque eu já disse, por que eu vou pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Um dia ele entrou num aposento, que é ele que tinha essa permissão, e ela então aproveitou, segurou ele pela capa. E mais uma vez ele correu e deixou a capa na mão dela. Ela gritou, socorro, socorro, esse hebreu que está me afrontando, veio aqui, né, para abusar. E o José foi denunciado ao dono da casa, que não tinha outra coisa.
talvez nem aceitando aquilo, mas levou o José para a prisão. Lá na prisão, o José também encontrou graça diante dos olhos do carcereiro Mó. A mesma coisa, o carcereiro Mó notou que Deus estava com o José, que o José era sábio. José, toma conta de tudo para mim aí. E o José ficou tomando conta. Todos os presos ficaram debaixo da autoridade do José. E o José tinha essa capacidade que Deus deu para ele, interpretar sonhos. Chegaram 2 homens, um copeiro, cada um contou os seus sonhos, estavam atormentados. O copeiro estava ali e o padeiro, eles serviam ao faraó. O padeiro do faraó e o copeiro do faraó. E o que eles contaram, José interpretou: olha, padeiro, infelizmente, você realmente, eles vão executar. Agora você vai ser restaurado, a posição de copeiro do rei. E isso aconteceu. Quando ele saiu da prisão, José falou: não esqueça de mim, fale de mim para o faraó, conte da injustiça, por que eu estou aqui. Ah, pode deixar. O homem esqueceu, foi viver a vida dele. Aí nós conhecemos a história, como eu falei, de gente começando. O faraó teve 2 sonhos, eram 7 vacas gordas. Eram 7 vacas magras. As magras devoravam as gordas. Depois 7 espigas bonitas, cheias, 7 espigas feias, queimadas, secas. Devoravam as bonitas também. O que é isso? Ele chamou os magos. Magos, venham aqui. O que é? Os sábios? Ninguém. Até que então, esse copeiro disse: majestade, perdão. Por quê? Porque quando eu estava no cárcere, lá tem um jovem hebreu. Eu tive um sonho, contei para ele o que ele falou, aconteceu. O padeiro que foi executado contou o sonho dele e ele deu a interpretação. Mandem chamar esse homem. Prepararam José, porque o faraó era um semideus. Foi levado à presença do faraó, banho, tomada, aquilo tudo. Você pode interpretar, conte o sonho. Ele disse: faraó, os 2 sonhos é só uma interpretação. 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas, 7 anos de fartura no Egito. 7 vacas magras, 7 espigas feias, 7 anos de fome, que até o tempo de prosperidade vai ser esquecido. O faraó pegue um homem para administrar, que ele guarde 1/5 de tudo da época da fartura para suprir a necessidade da época de escassez. Fala, mas quem é sábio como você? Tirou o anel, colocou nele e fez ele o governador do Egito. Mas o José, nesse versículo aqui, a Bíblia conta tudo para nós. Diz assim: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer. Estão notando aqui que ele disse: Deus me fez? Não foi ele. Somos nós não temos capacidade. Pastor, eu não consigo esquecer o que meu marido me fez, minha mulher me fez, meu pai me fez, minha mãe, meu filho. Às vezes tem ingratidão. Eu estava contando, não estou chorando, não, nem reclamando. Até a igreja acontece isso. A pessoa chega na igreja, naquele está numa situação, Deus levanta aquela pessoa, depois ela acha que a igreja é muito humilde para ela, que ela está num nível maior agora. E eu contei um caso, um testemunho de uma mulher, uma empresária do ramo gráfico no Rio de Janeiro. E essa mulher, ela tinha uma vida até financeiramente, mas era perturbada, tinha muitas perturbações. Aquela mulher frequentava um negócio de feitiçaria. Segunda-feira, ela acendia a vela para as almas. Na sexta-feira, ela ia para a roda de entidades, de macumba, feitiçaria. E aí falaram da igreja lá, que era um cinema, e o missionário fazia as reuniões de libertação, cura divina, sexta-feira, e ela foi. Manifestou com o demônio, foram expulsos do demônio, e acabou aquela perturbação na vida dela. E ela ficou tão feliz que começou a frequentar a igreja. E um dia o sócio dela foi com ela. E ele fez um comentário: olha, fulana, realmente esse trabalho aqui é bonito, é muito bonito, só que esse trabalho, essa igreja, não é para pessoas do nosso nível, porque eu quero que você conheça a minha igreja. A minha igreja tem um piano de cauda, tem coral, tem isso, tem aquilo. Você não tem vergonha na cara, não? O que é isso? A vida toda você trabalha comigo, você é meu sócio, você sabe que segunda-feira eu acendia as velas, você sabe que sexta-feira eu ia lá para o cemitério, eu ia lá para dentro do cemitério, para portão do cemitério, para fazer oferendas às entidades. Você nunca me convidou para a sua igreja, agora você me convida? Realmente, mas tem gente que às vezes cai. É verdade, nosso nível superior, meu ciclo aí acabou, ali foi só para libertação. Às vezes acontece. Eu falei, como não estou chorando, reclamando, mas acontece essa ingratidão. E às vezes acontece com a pessoa, dentro de casa. O filho, a mãe paga o estudo, faz tudo por ele, depois ele vai embora, né, e esquece, quer dizer, quando ela pensou que ia usufruir de alguma coisa, não usufrui de nada, porque o cidadão vai embora. Isso acontece. Na igreja nós não queremos, de maneira alguma, eu tenho muito temor a isso, de falar, mas acontece. Mas nós temos que esquecer.
qualquer maldade que tenham feito contigo, até maldade grande mesmo. Mas eu não consigo, ele disse, Deus me fez esquecer. Mas agora que vem a mensagem nova, que é a segunda. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha que coisa profunda aqui. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Se ele não tivesse esquecido, Deus não poderia fazer eles crescer. E tem muita gente que não consegue isso. Se você olhar na Bíblia, Efraim, quer ver? Que é esse aqui, vamos para Oséias. Isso é muito profundo, capítulo 13. Oséias é depois do profeta Daniel. Só para pegar essa informação que eu quero, só isso. Não vou pegar muito sobre Oséias hoje, não. Diz assim, esse capítulo diz, quando Efraim falava, tremia-se. Olha aí. Quem é Efraim? Esse filho de José. José foi o penúltimo filho de Jacó. O último foi Benjamim. Ele foi o penúltimo. Esse José, então, ele não teria essa posição, mas o Rúben, que era o primogênito, ele perdeu essa posição, porque acendeu o lei do pai, uma história para outro dia. E ele foi tão exaltado lá, esse Efraim, que ele teve, o nome de Israel foi chamado Efraim em muitas ocasiões. Quer dizer, ele tomou essa posição de Israel. Quer dizer, o nome Israel ficou sendo chamado Efraim. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. É outro caso. Mas aqui estamos vendo, quer dizer, ele que era o penúltimo, foi levado à posição de maior. Mas por quê? Por causa dessa situação. Então, onde nós queremos chegar? A glória da última casa vai ser maior, irmão. Você tem que fazer isso. Tem que esquecer. Se você não esquece, Deus não pode operar. Tem gente que não esquece sucesso. Sucesso mesmo. Pregamos aqui Eclesiastes 7:10. O que diz? Nunca digas, por que foram, entenda, os dias passados melhores do que esses? Ah, pastor Gélio, eu tinha 10 carros na garagem. É verdade? Eu tinha casas de aluguel. Hoje, pastor, já estou numa dificuldade. Calma. Talvez o seu passado passou a ser um ídolo para você. Você tem que crer. A Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Ageu 2:9. Não coloquei, mas está lá. Diz, a glória da última casa será maior do que a primeira. Não importa qual a glória que você tem. Se você crê em Deus agora, Ele é poderoso para te dar muito mais. Não, você está preso ao passado. E aí você não consegue ver. Então, o que você tem que fazer também é esquecer o passado. Tanto o passado tenebroso ou o passado glorioso. É o que ele falou lá. Vamos voltar onde nós começamos? Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço e é, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. José esqueceu a maldade dos seus irmãos, esqueceu, entenda bem, a calúnia daquela mulher, esqueceu a ingratidão do seu amigo que deixou ele mais 2 anos, ele que interpretou o sonho e prometeu falar e não prometeu. Quantas pessoas prometeram algo e não fizeram com você? Esqueça. O teu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, até na família mesmo. Você tem que olhar para o Senhor, Ele vai fazer isso. E mais, 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós somos peregrinos, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Então aqui podemos ter lutas, perdas e tudo, esquecendo que nós temos algo maior muito maior mesmo, que é a Jerusalém celestial. Eu estava meditando sobre a leitura do livro, e estava falando, puxa, ele fala bastante sobre isso, que o inferno é real, o inferno existe e tudo. E tem corrente teológica que diz que depois vai acabar tudo, que a pessoa chega lá que não vai existir mais. Mas esqueça um lado ou outro. Não vou falar do inferno, que vai ser terrível. É um sofrimento eterno, porque o espírito do homem é eterno. Mas vamos esquecer o inferno. O que a pessoa vai deixar de desfrutar, irmão, da Jerusalém celestial, das ruas de ouro da Nova Jerusalém, de uma tal maneira, uma coisa tão linda que a Bíblia fala para nós, que a Bíblia mostra para nós, e a pessoa não vai ter. Por quê? Porque ficou presa a alguma coisa. Peça perdão para Deus. Vá falando com Deus, não fique com nada de erro na sua vida, se preparado para entrar no céu. E se você está revoltado porque hoje a sua situação não era como do passado, esqueça. Deus tem muito mais. Os antigos diziam claramente, mas Deus tem para dar do que o diabo para carregar, irmão.
Se o diabo um dia entrou na sua vida, destruiu, fez você ter um tombo feio financeiramente, profissionalmente ou até moralmente. Puxa, pastor Jaime, eu era respeitado pelas pessoas, mas eu tive um tombo, tive uma queda moral, passei um momento difícil. Você se arrependeu? Se levantou? A glória da última casa será maior. Ainda que todo dia você não vai ser mais o mesmo, que você nunca vai. Se você aceitar isso, tudo bem, mas se você crer na misericórdia de Deus, você pode ser um Davi, que teve uma queda moral, mas se tornou o maior rei de Israel. Porque você pode ser uma pessoa, pode ter sido ruim no passado, um homem mau, um sanguinário mesmo, como Saulo de Tarso, que entenda, que não só prendia as pessoas, arrastava as pessoas, como permitiu a morte de Estevão, mas se tornou o maior apóstolo, então, não digo o maior, o cristão de destaque. O que eu estou querendo passar para você? Esqueça, entenda, Deus está pronto para restituir qualquer coisa. Você errou, não devia ter errado, mas se você se arrependeu, levanta-te. Eu nunca mais botei o que eu tive, porque eu tive uma queda. Esqueça, a glória da última casa será maior. Você primeiro tem que ter Manassés, esquecer, para depois ter Efraim, a prosperidade. Quer dizer, o sucesso. Que sucesso que teve Efraim, mas tem que passar por esse processo, e muita gente não quer, parece que gosta de viver do passado. Não faça isso, levanta-te hoje, porque Deus tem uma glória muito maior para você, amém?